Bem, amados, glória a Deus. Então eu queria que você abrisse a sua Bíblia lá em Mateus, capítulo 25 e o verso 15, amém? Mateus capítulo 25, verso 15. Se você trouxe o caderno para você fazer a anotação, é muito importante, tá? Domingo também, culto missionário para a gente refletir sobre missões, vai ser bênção. Mateus capítulo 25, verso 15. Quem achou e diga amém. Amém? Ele diz o seguinte: e a um deu 5 talentos, e a outro 2, e a outro 1, e cada um segundo a sua capacidade, e ausentou-se logo para longe. Amém? Feche os seus olhos, coloque a mão no seu coração, fale comigo assim: Senhor Jesus, que nessa noite o meu coração venha ser uma terra boa, uma terra pronta para receber a semente da tua palavra, e que essa semente venha germinar, nascer, crescer e gerar fruto do teu Espírito Santo sobre a minha vida, sobre a minha vida. Fale mais forte, fala: sobre a minha vida. Amém, glória a Deus. O tema da nossa mensagem hoje é mendigos espirituais. Fala comigo: mendigos espirituais. Mendigos, eu acho que é isso mesmo, é mendigo, mendicância, mendigo espiritual. E eu quero que você olhe para essa ilustração que está aqui agora. Olha para essa ilustração: mendigos espirituais. Olha para essa ilustração. Você está vendo? Fale comigo o que está escrito só lá em cima, aquela letra lá: o mais capaz não é aquele que nunca falha, mas aquele que nunca se entrega. Fala comigo, vamos lá, 1, 2, 3 e... o mais capaz não é aquele que nunca falha, mas aquele que nunca se entrega. Mendigos espirituais. Pastor, por que o senhor está falando isso? Porque eu tenho observado alguns mendigos na nossa cidade. E eu quero dizer que aqui na Paraná, pela misericórdia de Deus, há poucos. Porque quando eu fui agora, 1º de janeiro, eu fui na Grande São Paulo, estava lá na casa de parentes, e eu peguei meu carro, eu ia de Uber, né, liguei lá para acessar o Uber, falei: não, eu ia em 2 igrejas, aonde eu vou visitar, eu vou atrás de igreja, em todo lugar que nas minhas férias, eu fui acho que umas 7 ou 8 igrejas diferentes, para saber como que é, para saber como é que é os cultos. Aí eu queria ir na Igreja da Paz de São Paulo, né, o pastor Eibe estava lá, o pastor Giovanni estava lá, o pastor Sabá, falei: não, vou lá, né, tomei a Santa Ceia com eles. Eu que tinha o sonho também de conhecer a igreja do pastor R.R. Soares, né, que é lá no centro mesmo, na Avenida São João. Fui lá também, peguei meu carro, né, e fui. Falei: vou de carro que é mais fácil, vou de GPS, já sabendo que o GPS engana a gente, né, realmente o GPS me enganou, estava me levando para outro lugar, eu parei, reativei ele de novo, né, mas eu fui nessa igreja lá. Mas deixa eu falar uma coisa muito importante em São Paulo. São Paulo, eu tive 2 alegrias, a hora que eu cheguei e a hora que eu fui embora, porque eu nunca vi um contraste tão grande entre riqueza e pobreza. Eu nunca vi, né? Nunca vi um contraste tão grande, né? O lugar onde eu estava é um lugar muito bonito, parecia que você estava nos Estados Unidos, onde as casas valem milhões, o portão, tudo automático e tal. Quando você sai, daqui a pouco você já se depara com uma decadência, casas amontoadas uma em cima da outra. E por incrível que pareça, gente pedindo, parando. E honestamente eu fiquei com medo, porque eu não estava acostumado com isso. E eu sei que na cidade grande a vida não vale nada. Meu carro, placa de fora, placa de Rondônia, né? Entendendo? Então o que eu já pensei? Falei: Deus, tem misericórdia, né? Tem misericórdia. E eu fui, mas eu parei, mendigos, gente parando, gente pedindo, gente dormindo nas calçadas e naqueles grandes, né, são grandes avenidas duplas lá,
tudo bem. Cheguei na Igreja da Graça, eu parei no estacionamento da Igreja da Graça, estacionei, eu só encontrei mendigo, prostituta. Eu falei, gente, o que é isso? Parecia aqueles filmes de zumbi, né? Aquele filme que tem aquelas cidades acabadas assim, era um feriadão, estão tudo fechado, muito lixo, cheiro de urina. Falei, como é que a igreja é aqui? E era, né? Aí eu entrei na igreja muito bonito, fui bem recebido, falei que era de Rondônia. Cheguei lá, um monte de pessoas, de mendigo, de novo, dentro da igreja, lá no pátio ali, que era um cinema antigo, então aquela o hall de entrada do cinema, muitos mendigos lá, né? Fui também na Igreja da Paz, lugar maravilhoso, um tempo gostoso com os irmãos, mas me cuidei para vir mais cedo, para mim não me perder, porque senão eu ia me perder, então sabendo, e levei mais ou menos 1h30 para chegar na igreja, depois 1h30 para voltar, né? Então tudo assim é 1h30, nós fomos levar o meu sogro na rodoviária, foi 2 horas para levar na rodoviária, e 2 horas para voltar, e de São Paulo, capital, até Londrina, era 4 horas, então, o que nós gastamos para levar o meu sogro na rodoviária, e de volta, era o que ele gastaria da rodoviária até Londrina. E eu observando os mendigos aqui em Ji-Paraná, hoje mesmo eu fui no banco, e eu saí, tinha uma moça, né, na porta do Banco do Brasil, pedindo, com a perna, né, toda engessada aqui, e ela lá pedindo, os braços tudo bom, ouvido bom, tudo bom, mas ela estava lá pedindo. Esse tempo atrás também eu estava lá no semáforo do centro ali, quando você vira para o Gerivaldão, né? Um rapaz lá também, sem uma perna, só sem a perna, mas ele está bom, todas as coisas, mas ele está lá com a muleta, pedindo. Gente, quando eu olhei para essa cena, e quando Deus me deu essa palavra, olha lá o rapaz, ele tem 2 braços, ele está pedindo, cadê o outro, que não tem braço nenhum, e ele está trabalhando, ele está se sentindo útil. Se você olhar na internet, você vai ver um monte de gente, inclusive tem o Nick Jovic, que para mim é o maior exemplo disso, não precisa nem rodar o vídeo dele aqui que você já viu, que ele não tem braço, não tem perna, mas ele nada, ele mergulha, ele trabalha, ele escreve, ele toca, ele prega, ele ganha alma para Jesus, ele se vira, e ele não tem nem braço nem perna. E alguns testemunhos que eu vi dele, ele veio no Brasil, ele vem uma vez por ano no Brasil, a Lagoinha traz ele, e ele falou que quando ele tinha 9 anos, ele tentou o suicídio, que ele falou assim, eu não vou servir para nada. E ele, filho de pastores, ele falou, eu vou tirar minha vida, eu vou mergulhar e vou tirar. Mas aí o Espírito Santo falou com ele, com 9 aninhos, falou assim, eu vou te usar do jeito que você é. E aí hoje ele fala, gente, se eu tivesse 2 braços, 2 pernas, eu não teria alcançado tanta gente para Jesus, eu não teria feito tanta coisa, porque eu acabo sendo uma atração. Então onde ninguém pode entrar, eu entro, onde ninguém é aceito, eu sou aceito, porque apesar de eu ser uma aberração, eu acabo sendo uma atração, e por eu ser uma atração, eu tenho uma oportunidade de chegar onde ninguém consegue. Mendigos espirituais. Por que eu estou falando isso? Porque o mendigo espiritual, e aí eu estou falando sobre isso na questão bíblica, sou eu e você muitas vezes. Por isso que a Bíblia fala lá em Mateus 25:15, quando ele deu os talentos para as pessoas. Para um ele deu 5 talentos, para um o mestre deu 2 talentos, para outro ele deu apenas 1 talento, porque ele repartiu segundo a sua capacidade. Irmãos, Deus nunca vai permitir que a gente deixe de fazer algo que nós não somos capazes. Ele nunca vai nos chamar para algo que Ele realmente não crê que nós não somos capazes. Mas muitas vezes nós estamos como mendigos, nós temos tudo para crescer, tudo para romper, tudo para fazer, mas nós não fazemos. Nós ficamos se olhando no espelho, nos sentindo o maior lixo, nos sentindo a pior das pessoas, enquanto Deus está olhando para nós, falando assim, meu filho,
Qual é o caminho que você vai seguir se você continuar desse jeito? Sabe, uma coisa me deixa muito pensativo, irmãos, e a gente tem que trabalhar isso como igreja. Nós temos tópicos aqui, eu vou respeitar o horário. Vamos pensar aqui, vamos pensar junto aqui. Hoje as pessoas estão num contexto geral. A pessoa, por exemplo, chega na célula, ele não vai na célula, ele não vem na escola dominical, ele aparece um domingo sim, um domingo não, né? Ele não consegue ter uma disciplina espiritual, não consegue, ele não lê a palavra, ele só faz jejum quando o problema está muito difícil, ou quando é recomendação médica, aí ele faz o jejum, entendendo? E aí ele fica, pastor, mas a igreja está muito ruim, pastor, a célula está, nossa, a célula está só misericórdia, eu não estou mais sentindo nenhum tipo de ânimo na presença de Deus, eu estou desanimado, pastor, estou um desânimo. E aí, irmãos, ele vai cada vez mais desanimando, cada vez mais enfraquecendo, cada vez mais esfriando, e ele vira um mendigo espiritual. Ele vai se sentindo cada vez mais impotente, ele vai se sentindo cada vez mais indigno, ele vai se sentindo cada vez mais distante de Deus, e a única coisa que ele sabe fazer é pedir, a única coisa que ele sabe se defender mas eu peço e Deus não me dá, mas eu oro e Deus não responde, mas eu clamo e a coisa não acontece. E as pessoas muitas vezes só estão assim diante de Deus, como um mendigo espiritual, querendo receber. Ele tem todos os atributos para ele fazer, mas ele só quer receber. E aí deixa eu falar uma coisa para você muito séria: você é aquilo que você pensa. Provérbios fala sobre isso. Quem se sente mendigo e quem tem atitude de mendigo, irmão, está ali, volta lá, só para a gente ver aqui, só recebe esmola. Se temos pensamento de mendigo e atitude de mendigo, é só esmola que nós vamos receber. E esmola é miséria, esmola é resto. Quando está um pedinte na rua, quanto que você dá para ele? R$100? Você dá 50 centavos, 10 centavos, não é? 25 centavos. Tem uns ainda que xingam, ainda olha, que é 50 centavos, 25 centavos, né? Obrigado. Pegou uma vez, um rapaz, eu vi fazendo isso, né? Deram 50 centavos para ele, ele olhou e falou assim: 50 centavos? Obrigado, Deus te abençoe, Deus lhe pague, né? Tem uns mendigos que ainda são desaforados. Ele não quer 50 centavos não, tem que ser de R$1 para cima. Estamos muitas vezes como mendigos espirituais, e aí a gente vai ficando o mendigo. Gente, vamos pensar, como é que é um mendigo? Vamos pensar junto aqui. Mendigo cheira bem, pessoal? Não. Mendigo se veste bem? Não. Mendigo acaba comendo bem? Não. O mendigo só toma prejuízo, porque ele se vê como um mendigo, se vê como um miserável, e quem se vê como miserável vai ter vida de miserável. Muitas vezes nós estamos com nossos 2 braços, 2 pernas, inteligência, cabeça, ouvido, saúde, mas a gente se sente como um mendigo. Mas pense no que eu vou falar para você agora. Quando a gente muda o nosso conceito, a gente é totalmente transformado. O que Deus quer é que esse chamado venha a ser uma mudança para a minha vida e para a sua vida. Por que você não está fazendo nada para Deus? Qual é a deficiência que você tem?
Qual é a deficiência que você tem que você não conseguiu ganhar ninguém para Jesus esse ano? Estou ilustrando. Qual é a deficiência que você tem que a sua vida de oração está pior do que quando começou? Qual é a deficiência que você tem que você não consegue pegar a Bíblia, irmão, durante a semana e ter um tempo de intimidade com Deus, um TSD, um tempo a sós com Deus? Ao ponto da gente só ficar com as migalhas, porque mendigo só fica com a migalha. Quando Deus nos chama, Ele nos capacita. Por isso, que se você tem 2 braços, 2 pernas, se você não tivesse, Deus ia te usar do mesmo jeito. Vai, olha aqui, ó, a ilustração lá, que legal. O outro está aqui, ó, cara feia, né? Um exemplo aqui, né? Está com a cara feia, a barba por fazer, o olho esbugalhado. Ó, o outro lá, está sem braço, né? Mas está o quê? Está mais bem vestido, está limpinho, cabelinho cortado. E ele usa o pouco que ele tem para potencializar aquilo que ele precisa. Eu vi 3 exemplos interessantes. Eu vi o Nick Jovic, que é o mau exemplo, mas na internet eu vi esse dia um rapaz que não tem as 2 pernas, mas ele é um pedreiro top de linha. Vocês viram isso aí do rapaz pedreiro? E ele só tem os 2 braços. Tem gente que perde a batata da perna, já está lá, eu estou pedindo, estou precisando de ajuda, eu não posso mais trabalhar. Mendigos espirituais é a mesma coisa. Tem pessoas, como nós estamos falando aqui da igreja perseguida, que eles perderam a família, foram estuprados, foram violentados, perderam os filhos, esposas que perderam os maridos, maridos que perderam a esposa, e ele não larga Jesus por nada. São pessoas aleijadas, são pessoas totalmente deficientes, com feridas profundas na sua alma, que teriam toda a razão para odiar o Evangelho. Mas essas pessoas são loucas, são apaixonadas por Jesus, e mesmo com tanta deficiência, com tanta perseguição, com tanta violência, com tanta discriminação, eles conseguem fazer mais do que uma cidade inteira de crentes, que nunca levou um tapa no rosto por confessar Jesus como Salvador. O que você é? Ou eu queria perguntar para você, para onde você está caminhando? Porque as deficiências que tem para nós não vai nos impedir de termos um convite para o reino. Porque isso que eu estou falando, você fica, não pastor, mas eu não tenho condição de abrir uma célula, pastor, eu não tenho condições, eu não tenho condição de discipular ninguém. Quem sou eu para discipular alguém, irmão? Se daqui a pouco começar todo mundo se sentir indigno para discipular alguém, se sentir um aleijado para discipular, para fazer a obra, irmão, daqui a pouco nós vamos ter que parar com o projeto, porque está todo mundo aleijado, todo mundo mendigo. Mas quem sou eu para discipular o fulano? Quem sou eu para ser discipulado? Quem sou eu? Porque se sente impotente, se sente, não, mas eu estou com um pecado aqui, pastor, está faltando um braço, está faltando uma perna, faltando... Irmão, você vai fazer a obra com o que Deus te deu, você vai aceitar o chamado com o que Deus te deu, com a sua capacidade. Se você tem nível superior, você vai ganhar as pessoas de nível superior. Se você não sabe ler nem escrever, Deus vai te usar também com aqueles que não sabem ler nem escrever. É assim, e eu tenho muitos exemplos para contar para você. Nós estamos rodeados de pessoas que nós podemos ser bênção na vida deles. Agora o grande problema é que nós sempre estamos nos vendo como a pior das pessoas. Agora deixa eu falar uma coisa, é somente para as coisas de Deus. Para as outras coisas não, irmãos. Para as outras coisas a gente corre atrás, a gente batalha. Para as outras coisas a gente paga, a gente tira do bolso e faz. Para as coisas de Deus, para as coisas de Deus é que a coisa fica difícil. Para as coisas de Deus é que nós não temos tempo. Para as coisas de Deus é que nós estamos sempre cansados. Para as coisas de Deus estamos sempre doentes. Para as coisas de Deus estamos aleijados. Para as coisas de Deus estamos sobrecarregados. Para as outras coisas não. Estava lá em Porto Velho com o pastor, aquele da paternidade que eu mostrei para vocês, pastor Eugênio Pinheiro. E a irmã chegou e falou assim, pastor,
eu vim aqui comunicar ao senhor porque nós estamos mudando de igreja. E eu falei assim, por quê? Não, porque o meu filho não se adaptou aqui com a igreja. Meu filho não se adaptou. Então a gente optou em mudar de igreja. Aí o pastor falou, amém, mano, né? Então seu filho não se adaptou para a igreja, por quê? Não, porque o meu filho, ele, tipo assim, ele não tem o mesmo nível social dos adolescentes aqui, dos jovens da igreja, então eu prefiro, já que ele achou isso, para ele não ficar sem na igreja, né? É melhor a gente mudar de igreja. Aí o pastor falou, bom, então, na verdade, seu filho não está querendo a igreja, seu filho está querendo um clube, né? Clube social, né? Porque igreja não é lugar de sociedade, igreja é lugar de todos. E a outra chegou e falou assim, pastor, você não está trazendo mais seu filho para a igreja, o que está acontecendo? Não, pastor, eu preferi não interferir mais na vida do meu filho. Eu acho que se a gente ficar insistindo muito, né? Aí eles pegam até uma aversão, né? Então é melhor a gente deixar. Se eles não querem mais vir na igreja, não quer, mas quantos anos seu filho tem? Não, meu filho tem 12 anos. Aí eu falei assim, pois é. Diz uma coisa, se o seu filho levanta de manhã e fala assim, mãe, eu não quero ir na escola, e não vou mais na escola. Ah, não, pastor, aí tem que ir. Aí ele falou assim, interessante, então para a vida espiritual dele, você não tem nenhuma responsabilidade, mas para a vida passageira, que é essa vida aqui, aí ele tem que ir. Aí é importante, você lembra o que eu falei para vocês agora? Então para essa vida passageira, nós damos muita importância. Para um crescimento espiritual e para uma vida eterna, a gente só faz se dá tempo. Assim são, muitas vezes, atitudes de mendigos espirituais. E por que eu estou falando isso, que é uma atitude? Porque nós não somos, eu e você não somos. O diabo quer nos convencer isso, a circunstância quer nos convencer isso, quer trazer isso para nós. Mas nós não somos, sabe por quê? Eu vou falar uma coisa para você, abre lá comigo, lá em 1 Samuel, 2 Samuel capítulo 4, já estamos terminando, e aí eu falo as 3 divisões da proposta. Para onde eu estou caminhando? Segunda Samuel 4, acharam, amém? 2 Samuel capítulo 4, versículo 4. Olha lá, e diz o seguinte: ora, e Jonatas, filho de Saul, tinha um filho aleijado de ambos os pés, e era da idade de 5 anos, quando as novas de Saul e Jonatas vieram de Israel, e sua ama o tomou e fugiu. E sucedeu que, apresentando-se ele a fugir, caiu e ficou coxo, e o seu nome era Mefibosete. Tá bom, pastor, o que tem a ver isso? Esse rapaz era um príncipe, e porque ele ficou aleijado, ele não tinha mais acesso a Deus. Olha lá agora, vamos lá para Levítico 21:18, vamos lá, Levítico 21:18. Claramente a Bíblia falando conosco hoje, Deus falando conosco hoje. E por que existia isso, irmãos? Quem achou? Levítico 21:18, diga amém. Diz o seguinte: pois nenhum homem em quem houver alguma deformidade se chegará como homem cego ou coxo, ou de nariz chato, ou de membros demasiadamente compridos, tá? Agora olha para mim aqui, viu? Isso aqui é Levítico, falou assim, ó, nenhum homem pode chegar diante de Deus, se ele for cego, se ele for coxo, se ele tiver o nariz chato, se ele tiver membros demasiadamente compridos, olha só. Se for anão, né, tem vários, depois você pegar, se ele é anão, se ele é gigante, se ele tem gigantismo, se ele tem alguma deformidade, ninguém poderia chegar diante de Deus para oferecer o sacrifício, se tivesse algum defeito, se faltasse o dedo, se faltasse um pedaço da orelha, se faltasse, não podia, tinha que ser perfeito. Estava lá em Levítico, e Mefibosete recebe isso,
porque ele não tinha como chegar diante do trono do rei. O rei Davi pega e fala: descobri onde está o filho de Jonatas, vou chamar ele, vou fazer um banquete, e ele vai sentar junto com o rei. Só que aí, irmãos, vem Cristo. Cristo quebra-se todo o protocolo. Jesus veio para quebrar o protocolo, ele cumpriu a lei quebrando o protocolo. Por quê? Porque se você pegar lá em Lucas, vamos lá, Lucas 14, 13, acontece algo maravilhoso. Olha lá, quem achou aí? Lucas 14, 13. Amém, irmãos? E está dizendo o seguinte: o Senhor mandou chamar os bons para o banquete, mas os bons não quiseram. E aí o que falou assim? Olha, quando fizeres, convide, faz o convite, chama os pobres, chama os aleijados, chama os mancos e chama os cegos para a festa. Amém, irmãos? O que estava acontecendo aí agora? Deus reverte o negócio. Chama aqueles que não têm capacidade. Aí eu vou falar uma coisa séria para você. Chama aqueles que não têm capacidade para fazer a minha obra. Chama aqueles que não têm capacidade para participar da festa. Chama quem não tem braço, quem não tem perna, quem não tem orelha, quem não tem olho, mas quer fazer e vai fazer. Dois exemplos interessantes. Uma pastora, já tentei em contato com ela, mas eu tenho testemunho dela. Essa mulher era uma enfermeira, e ela tinha um chamado para a obra, e nunca ela queria. E ela, saindo de madrugada em Minas Gerais, ela foi estuprada, violentada, e o rapaz que fez isso ainda pegou e arrancou os 2 olhos dela com os dedos. Arrancou os 2 olhos dela com o dedo, e pegou uma pedra e bateu na cabeça dela até partir o crânio e o cérebro ficar exposto. E quando encontraram ela no outro dia, ela era funcionária do hospital. Ela estava tão violentada, tão estraçalhada, que nem a equipe do hospital reconheceu ela. Mas ela era uma mulher que estava com o cérebro exposto, com os olhos arrancados, estava viva e sobreviveu, e virou uma grande mulher de Deus, uma pregadora. Hoje ela é cega e ela prega a palavra de Deus no Brasil inteiro e no mundo, dando testemunho dela. E ela falou assim: olha, quando Deus me chamou que eu estava normal, eu não quis. Deus arrancou meus olhos, permitiu que os meus olhos foram arrancados, permitiu que eu passasse por tudo isso, para mim aceitar o chamado. Irmãos, Deus quer que eu e você verdadeiramente venhamos participar da festa. Deus quer que eu e você realmente venhamos tomar uma posição. E aí, eu me lembro do pastor Naldo agora, né? Nosso pastor Naldo, da pastora Solange. Falei com ele hoje. Ele usa esse exemplo no Tadel, no encontro, e falou assim: olha, hoje eu não vou poder ir no culto, né? Como é que é? Alguém me ajude aqui, né? Eu não vou poder ir no culto porque eu machuquei o dedo, eu estou com o dedo inflamado, o dedão está inflamado. Aí o pastor falou assim: mas irmão, mas não vende de tênis então, vende chinelo, já que o dedo está inflamado. Não, mas é o dedo da mão, entendeu? Que desculpa, e isso não é nem para vocês, mas é para quem está assistindo na TV agora e na internet. Que desculpa você está criando para você não vir para o culto? Que desculpa as pessoas estão inventando para não ter tempo para Deus? Que desculpa as pessoas estão criando para não fazer a obra de Deus? Mendigos espirituais, pessoas com talento, com capacidade, com chamado, com dons, com
presença de Deus na vida deles, com experiências tremendas com Deus, mas ele está sempre aqui, ó, sentado, olhando para o tempo, com cara de morto, vivo, olhando para as pessoas e olhando, aí eu estou falando, e olhando para Deus. Senhor, me ajuda, Senhor, tem misericórdia de mim, Senhor, me dá, me dá, me dá, me dá, me dá. E enquanto a gente estiver assim, nós só vamos receber esmola, porque quem se sente mendigo e age como mendigo, só vai receber esmola. Pastor, mas Deus não chamou os mendigos para a festa? Deus não chamou os pobres para a festa? Deus não chamou os aleijados para a festa? Sim, mas quando Ele chamou para essa festa, se você olhar aí agora, chamou todos para a festa, mas todos eles tomaram um banho, foram cheirosos para a festa, receberam uma nova veste e foram transformados. Porque eles receberam o chamado. Para onde você está caminhando? O que Deus ainda tem que fazer com você, para você deixar de agir como mendigo, de pensar como mendigo, de pedir como mendigo? O que Deus ainda precisa fazer com você? Para terminar, Jeremias capítulo 31, verso 8. Jeremias capítulo 31, verso 8. Glória a Deus. Aqui, gente, essa palavra é tremenda. Jeremias falou isso 500 anos antes de Cristo nascer. Jeremias escreveu isso. Por mais que Levítico estava falando, não entra coxo, não entra aleijado, não entra narigudo, não entra nariz chato, não entra orelhudo, não entra careca. Careca também não podia entrar não, gente. É isso mesmo. O sacerdote poderia passar navalha na cabeça, mas dependendo da careca também não podia entrar. Baixinho não entrava também, né? Gigante também não entrava. Não entra! E de repente, o Espírito de Deus revela sobre esse homem. Jeremias 31, 8. O que está dizendo lá? Eis que trarei da terra do norte, e os congregarei das extremidades da terra, entre os quais haverá. Olha só, eu vou trazer todo mundo. Você olha, eu vou trazer todo mundo. Deus falando na boca do profeta. Eu vou trazer todo mundo para congregar. Eu vou congregar nas extremidades da terra, entre os quais haverá cegos, aleijados, grávidas, as de parto, e juntamente a grande congregação voltará para aqui. Gente, que coisa tremenda, porque não podia. E simplesmente abre-se com a presença de Cristo, com o sacrifício de Cristo, com a salvação de Cristo, quebra-se todo o protocolo da discriminação, ao ponto que eu e você, independente das nossas deficiências, nós não podemos nos sentir deficientes diante de Deus. Eu e você, não estou falando que nós não somos, nós temos deficiência. Você tem sua deficiência, você tem seu medo, você tem a falha que você luta todo dia, você tem suas dificuldades. O grande problema é quando a gente deixa com que isso venha sobre nós. Enquanto uns e outros e muitos, que não têm a metade da capacidade que nós temos, não têm a metade do talento que nós temos, não têm os braços, não têm as pernas, estão fazendo muito mais do que nós. E nós estamos com o braço cruzado, reclamando. Você pode ficar de pé, em nome de Jesus. Queria que o Valci colocasse aquela canção para nós, que fala assim: eu quero conhecer Jesus. E eu queria que você fechasse os seus olhos agora neste momento. O ano acabou. O ano acabou, meu irmão.
Pastor. Quantas coisas que nós programamos e não conseguimos fazer. Quantas coisas você programou esse ano, mas você se sentiu muitas vezes um mendigo, um deficiente. Você não potencializou, você não teve, eu sei, as circunstâncias, eu sei, o diabo, as lutas, os imprevistos, mas eu queria que você pensasse agora: o homem é aquilo que ele pensa. Diante de Deus também você é aquilo que você pensa. Diante de Deus, diante de um Deus que é grande, diante de um Deus que é poderoso, diante de um Deus que é misericordioso e que quer que nós venhamos parar de criar desculpas para nos afastar dele, para nos afastar da promessa dele, para nos afastar do chamado dele. E esse Deus não quer mais que nós sejamos mendigos. Ele quer que nós façamos o melhor para Ele, mesmo com as nossas deficiências. Você pode fazer o melhor para Deus, mesmo com os seus medos, mesmo com as suas dificuldades, mesmo com as suas lutas. Você pode fazer o melhor para Deus. Você pode somar. Você pode ser um professor de escola bíblica. Você pode ser um professor de música. Você pode ser um cantor aqui na igreja, na frente, no ministro de louvor. Você pode ser um diácono abençoado, um líder de célula. Você pode ser uma pessoa que ajuda na cesta básica. Você pode ser alguém que pode somar muito, 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 muito. Ao invés de você sempre estar falando: eu não tenho tempo, eu não tenho tempo, eu não tenho tempo, eu não tenho tempo. Você pode potencializar aquilo que você tem. Se é só um braço, Deus vai te usar só com um braço. Se é só uma perna, Deus vai te usar só com uma perna. Se não tem nem braço nem perna, Deus vai te usar. Mas não se permita não ser usado com Deus. Não crie mais desculpas para você mesmo, para você não ser usado por Deus, para você não ser bênção na casa de Deus, para você não servir a Deus com excelência. Não seja mais um mendigo espiritual. Não seja mais um mendigo espiritual. Não aceite. Se você estava caminhando para isso, fala: Senhor, eu repreendo em nome de Jesus Cristo. Oh Deus, vem sobre a tua igreja, Pai. Vem sobre esta pessoa que está comigo agora, que estava se sentindo um mendigo, que estava comendo só miséria, só migalhas, porque ele só pedia, sem nenhuma disposição de potencializar o que ele pode fazer, mesmo com a sua deficiência. Deus te chama nesta noite, Deus te convoca nesta noite a jogar essa muleta fora, a jogar essa prótese fora. Deus te chama nessa noite a jogar essa desculpa fora, que tem te impedido de ser uma bênção no reino de Deus. Não aceite mais, não aceite mais, não aceite mais, não aceite mais. Vamos cantar essa canção. Tem como colocar o slide aí?